Estava conversando com Alex, como que o Senhor ele é fiel, querido. Em meio à pandemia, em meio, parece, à crise, o Senhor tem nos feito prosperar. A salinha das crianças está saindo, as coisas estão acontecendo, e a cada dia o Senhor, ele mostra a fidelidade. E nesse momento, pegue a tua palavra, coloque no teu coração. Enquanto isso, eu quero te fazer um convite, querido. A Vargas, ela ia estar conosco no Congresso de Louvor e Adoração, em abril, e foi cancelado este evento. Assim como todos os eventos, todas as ministrações que este grupo, esse ministério ia fazer, foi cancelado até novembro. E são músicos, né, e precisam, né, da nosso apoio. Então, no final, se você puder, o valor do CD é R$10. Nós pegamos 50 CDs em março, abril, para abençoar o ministério que está conosco. Eu liguei para eles e disse que eu estaria fazendo o depósito para eles, para abençoar eles. Então, depois, se você puder, ali atrás nós temos o CD da Débora Vargas, o valor é R$10. Pastor, eu já tenho um CD. Amém, querido? Compra, coloca na caixa de correio de quem não conhece o Senhor, e a palavra do Senhor vai entrar nesta casa através do louvor. Amém? Então fica aí esse convite. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo, pela palavra do Senhor. Pai, pedimos, ó Deus, a tua intervenção, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia, para que o Senhor, ó Deus, assim como Paulo, através da tua inspiração nos diz, para iluminar os olhos do nosso entendimento, e que a glória do Senhor, ó Deus, seja revelada através desta palavra, que ela penetre, ó Pai, nos nossos corações, transformando, Deus, qual esta palavra foi destinada, que o Senhor traga conhecimento e revelação de quem tu és, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Nós vamos falar hoje, você pode abrir em Efésios capítulo 4. Enquanto você abre aí em Efésios capítulo 4, eu quero trazer um pouquinho por que Paulo escreve, ou por que ele é inspirado a escrever esta carta para esta igreja. A Éfeso era uma igreja fantástica. Ela durou em torno de 40 anos. Teve Paulo, o plantador desta igreja, fica em Éfeso durante 2 anos. Logo depois, um jovem pastor chamado Timóteo assume esta igreja. Depois de Timóteo, teve um pastor também, discípulo de Jesus, chamado João. Esta igreja, então, como nós encontramos na carta do Apocalipse, ela é uma igreja que fazia as obras, mas amor. Quando nós olhamos para Paulo escrevendo para esta igreja, ele fala no capítulo 1 de uma unidade da fé. Nós falamos aqui sobre a unidade da fé, na verdade, unidade do Espírito. E no capítulo 1 ele fala da unidade do Espírito, Pai, o Filho e o Espírito Santo. No capítulo 2 há uma revelação de quem nós somos, que éramos filhos da ira, éramos filhos da desobediência, éramos inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No capítulo 3, ele fala que não há gregos nem judeus, que todos foram feitos um só povo. E nós somos agora um povo escolhido, que é o povo de Deus. No capítulo 4, ele vai trabalhar a questão da unidade da fé. E o tema desta noite é a graça da unidade. Existe bênção na unidade. Não tem como eu falar de unidade sem falar de comunhão. Porque é na comunhão que nós temos unidade. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é nós andarmos todos com o mesmo uniforme, andarmos do mesmo jeito, falarmos a mesma forma. Isto é uniformidade. A unidade, a diversidade. Por exemplo, você
talvez tenha uma habilidade para pregar para jovens. Talvez você tenha uma habilidade para pregar para senhores. Talvez você tenha uma habilidade para pregar para casais. Isso é uma diversidade dentro da unidade. Unidade quer dizer um só propósito, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só palavra, uma só missão. Isto é unidade, mas qual a forma de fazer? A forma que Deus te usou, querido. Talvez você vai pregar para pessoas falando gíria, talvez você vai pregar para pessoas, para skatistas, e vai usar aquela calça que o gavião bate no joelho. Mas, querido, é uma adversidade dentro da palavra do Senhor. Mas temos que entender a unidade. Temos que entender que o propósito é Cristo. E Paulo vai tratar sobre isso. Então, em Efésios capítulo 4, ele vai dizer para nós o seguinte, no versículo 1. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo, a um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todo o céu, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, alinhado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo aqui está trazendo muitas coisas para nós. A primeira delas, eu quero dizer que ele mostra para nós a importância da cruz. Primeiro momento, nós vamos entender a unidade, nós precisamos entender Cristo, precisamos entender qual é o meu papel social de caminhar nesta cidade, mas também precisamos compreender qual é o meu papel dentro da igreja. E aqui Paulo, no versículo 14, ele fala para nós aqui qual é o motivo desta palavra. Mas no versículos 7, 8, ele vai falar de Cristo. Então no versículo 8 ele fala assim, pelo que diz, subindo ao alto, cativeiro, e deu dons aos homens. Quando ele está dizendo que o Senhor levou cativo o cativeiro, ele está falando da cruz do Calvário. Por qual era o nosso cativeiro? Cativeiro é lugar de preso, é lugar de escravidão. E nós estávamos presos nos nossos pecados. O pecado é o nosso cativeiro. E a palavra diz que Jesus levou cativo este cativeiro. Ou seja, este cativeiro foi desfeito pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Precisamos compreender que ele, no versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós. Graça é um favor imerecido, é algo que não compra, é algo que você não conquista, é algo que não tem como, porque é um favor imerecido.
Mas Efésios vai dizer no capítulo 1 que Ele nos deu, Deus nos deu gratuitamente no amado. É algo que eu não compro, mas é algo que eu ganho. Como que nós ganhamos a graça? Se rendendo a Jesus Cristo. Esta graça nos foi dada no amado, e Ele fala a cada um segundo a medida do dom de Cristo. E Ele fala, olha, Ele levou cativo o nosso cativeiro, e depois que Ele leva cativo, que Ele nos purifica, que Ele nos liberta do império das trevas, a palavra diz que Ele distribui dons. E esses dons são dons ministeriais. Logo depois Ele fala que Ele subiu, mas é o mesmo que desceu nas profundezas da terra. Quando nós olhamos para isso, esta palavra chama redenção. O Senhor, Ele pagou os nossos pecados. Ele pagou com preço de morte a dívida que era contrária a nós. Quando Ele leva para a cruz e Ele morre, e Ele, ao morrer, Ele está dizendo para nós, como Ele falou na cruz, está consumado, testelestai, está pago. A dívida foi paga, essa graça foi liberada. Hebreus vai dizer, querido, no capítulo 1, que Deus antigamente falava aos pais através dos profetas, mas hoje Ele fala mediante o seu Filho. E foi este Filho, Jesus Cristo, que Ele derramou graça sobre nós. Por isso que a palavra diz que nós somos aperfeiçoados por graça sobre graça. Logo depois Ele continua dizendo para nós que esta obra, ao morrer e Ele ressuscitar, Hebreus capítulo 10 vai dizer que Ele abriu um novo, vivo caminho, e esse caminho ele é regado pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer que ao morrer, Ele pagou o nosso preço. Ao descer até as profundezas ali, Ele pega cativo aqueles que estavam no seio de Abraão e que se renderam a Cristo. Mas no terceiro dia, quando a palavra diz que Ele ressuscitou, porque Ele foi lá no alto e sublime céu, no trono da glória do Pai Celestial, e quando Ele ressuscita, a mensagem de Deus mediante Cristo ressurreto é: eu aceitei a oferta do Cordeiro, por isso os seus pecados estão perdoados. Paulo está explicando no versículo 7, 8 e 9 e 10. Porém, ele vai falar qual é o motivo disso tudo. O versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é o motivo, querido. A palavra diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esta é a nossa obrigação. Não é apenas, olha, lá atrás eu tive uma experiência com Deus. Não, a nossa experiência com Deus, ela tem que ser diária, constante, a cada momento. Aqui Ele está dizendo o motivo para nós não sermos crianças. E deixa eu te falar, quando nós nascemos, nós viemos a este mundo como um bebezinho, como alguém que precisa de cuidado. Alguém que precisa de cuidado para se alimentar, para trocar, para limpar. Alguém que precisa de ensino. Alguém que precisa ser alguém que precisa ser ensinado nas doutrinas. E assim é uma criança. Mas a palavra não está falando para nós permanecermos como criança. Tem coisas que ainda somos imaturos ou infantis demais. Eu estou falando e estou ouvindo. Mas tem coisas que nós somos maduros demais. E aqui Ele está dizendo para que não sejamos como menino. 1 Coríntios, põe para mim aí, Júlia. 1 Coríntios capítulo 13. Não precisa abrir, vai abrir no telão aqui. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Paulo vai também falar para não sermos meninos, que falávamos como os meninos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está dizendo de uma evolução. Nós conhecemos a palavra, e nesta palavra nós precisamos crescer nesta palavra. Não podemos ser meninos mais. E Paulo mostra o motivo da unidade.
A forma de crescermos em Cristo, querido, é estar em comunhão. A forma de desenvolvermos as nossas habilidades é dentro da igreja. Por isso que é importante congregar. Hebreus capítulo 10 fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que a vinda do Senhor se aproxima. Se eu não me engano é Hebreus 10, 25. E ele vai dizer então que nós precisamos crescer. Eu lembro, querido, quando eu me converti, eu falei isso de manhã, falei na quarta, a Daiane está cansada de ouvir, vai ouvir de novo. Quando eu me converti, eu fui chamado para ir para uma vigília. Meu cunhado me chamou: olha, vamos numa vigília. Eu falei: vamos, mas o que é vigília? Não, vigília, nós vamos ficar a noite toda. Eu falei com minha esposa: olha, seu irmão me chamou para uma vigília, o que é esse trem de vigília? Porque lá na vigília vai ter a palavra, vai ter oração, você vai ficar falando com Deus a noite inteirinha. Eu falo: mas eu não tenho assunto para falar com Deus. Meu negócio com ele, 10 minutos está resolvido. Porque eu era menino ainda. Eu não compreendia as coisas espirituais. Para mim, com 5 minutos, pai, tá desse jeito, eu resolvi o problema. Eu não precisava gastar tanto tempo orando. Você quer ver como é uma atitude de menino? Você fala assim: olha, Deus, fala comigo, e põe o dedo, aí de repente está lá assim: a mim, o mínimo de todos os santos. Aí você fica frustrado, fala assim: não, eu sou o menor de todos os santos. Isso é coisa de menino, querido. Quando nós crescemos na palavra, nós não ficamos apenas com versículo. Nós queremos entender o capítulo, entender o que o livro diz, entender qual é o contexto, para quem que foi escrito, qual o motivo que foi escrito, para nós conseguirmos absorver qual é a verdadeira mensagem por trás desta palavra. Muitas das vezes a gente olha e fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho o máximo. Será que pode? Porque os versículos anteriores falam: aprendi a me contentar com o que tenho. Olha, eu sei passar fome, mas também eu sei assentar numa mesa com banquete. Olha, em todas as coisas somos mais vencedores. Olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive a fome, inclusive a falta de recurso. Isso é maturidade. Saber viver em qualquer circunstância adorando ao Senhor. Eu disse para uma pessoa recente, falei: meu querido, não deixe que as coisas externas modifiquem quem você é em Cristo Jesus. Porque se nós deixarmos as coisas externas modificar quem nós somos, nós não estamos falando de maturidade. Se nós adoramos ao Senhor apenas quando a conta está recheada, nós não sabemos o que é o Evangelho. Aqui a palavra está dizendo para não sermos meninos, e o versículo 7 fala que ele deu dons, e esses dons é justamente para não sermos como menino, para crescermos, e a forma de crescer é desenvolvendo essas habilidades entre os irmãos. Por isso que ele fala: não seja menino, e ele fala no versículo 15: antes, seguindo a vaidade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Meu querido, nós precisamos crescer em todas as áreas no Senhor. A palavra está dizendo que precisamos crescer em tudo. Tem coisa que somos infantis, tem coisa que somos maduros, mas precisamos crescer, reconhecer que precisamos ter habilidades para vencermos. Deixa eu te falar, os erros fazem parte da vida cristã. Nós não teremos só acerto, vamos errar. Eu erro, você erra, todos nós erramos, mas não podemos permanecer no erro e nem deixar com que o erro me paralise. Não pode deixar com que o erro te paralise. Eu falo com o pastor Juliano: pastor, muitas das vezes, talvez, na vida cristã, nós vamos mais errar do que acertar. Mas os nossos acertos causarão um grande estrondo no reino do Senhor. Os nossos acertos, o impacto do acerto será infinitamente maior do que os nossos erros. Vamos errar, talvez vamos investir na pessoa errada, talvez vamos capacitar uma pessoa e não teremos resultado, mas aqueles que nós acertarmos, as pessoas vão causar um grande impacto. Eu falo assim: olha, eu quero ser um pregador igual o Billy Graham. Mas quem pregou para o Billy Graham? Quem discipulou o Billy Graham?
A questão é essa, querido. Precisamos crescer, não sermos como meninos. E Paulo vai dizer para nós que Ele, que Deus, que Jesus Cristo é quem está operando, que os dons vêm do Senhor. Não vem de nós. Não é algo que eu falo, olha, eu quero ser pastor, olha, eu quero ser evangelista. É algo que o Senhor te chama. É algo que o Senhor te capacita. Agora, qual o motivo? Qual o motivo? Existe a parte que ele está falando de Cristo. Ele está falando para não sermos como menino. Mas o que fazer? Deixa eu te dizer, hoje de manhã eu preguei essa palavra e logo depois que eu preguei, Deus falou nítido comigo. Andar de forma digna atrai pessoas. Viver a obra do ministério faz com que você cuide dessas pessoas. Andar de um modo digno vai atrair pessoas para a igreja. Eles vão olhar para você e falar assim, olha, qual é a sua igreja? O que está acontecendo que você está diferente? Nossa, eu quero experimentar o que você experimentou. E você vai falar, é Jesus Cristo. E essas pessoas serão atraídas pela sua forma de andar. Quando essas pessoas chegarem, elas ainda são bebês espiritualmente. Quando nós nascemos, nós somos um bebê. Quando nós entramos no Evangelho, somos um bebê espiritualmente, precisamos de cuidado. E é os dons espirituais, os dons ministeriais, que vão fazer com que a gente cuide de pessoas. Então Paulo vai explicar em segundo momento, como é a forma de um cristão andar. E ele fala no versículo 1. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação pela qual fostes chamados. Ele está dizendo para nós, esse rogo é como sendo um clamor. Eu estou clamando para que vocês andem de uma forma digna pela vocação da qual fostes chamados. Ele está dizendo para nós o seguinte: vocês têm que andar, e existe uma forma de andar. Nós não carregamos o nosso próprio nome, nós carregamos o nome de Cristo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que somos embaixadores de Cristo. Depois capítulo 20, 2 Coríntios 5, 20 fala que somos embaixadores. No versículo 18 fala que nós recebemos o ministério da reconciliação, como também fomos reconciliados com Cristo. Então nós temos um ministério. Qual é o ministério? De reconciliação. As pessoas eram inimigas, filhos da ira, inimigos de Deus, como outrora nós éramos também. Nós carregamos um nome, representamos um reino, e este reino, ele tem uma forma digna de andar. Existe uma forma, e qual é a forma de andar? Andar de um modo digno. Essa palavra grega, digno, quer dizer axios. Axios é uma balança comercial. É uma balança quando você ia num lugar e falava assim, olha, eu quero 3 quilos de feijão. Ele colocava do lado um peso, 3 quilos, e depois do outro lado ele ia colocando na balança. Quando a balança equilibrava, ela estava equilibrada, um dizia, é justo, e o outro dizia, é justo. Axios, quer dizer que é justo. Então, a nossa vida, a forma de andar cristã, ela tem que ser uma forma digna, tem que ser justa, tem que ser um equilíbrio entre o cristão. Não é de qualquer forma que a gente anda, querido. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Jesus Cristo em nós. Porque Paulo está dizendo para nós, no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Preste atenção no que ele está dizendo. Deus, o Pai, Ele é sobre todos. A mão do Senhor está sobre todos nós. Ele está por todos nós. Ele luta e peleja pela sua vida. Ele é por nós, mas Ele também age através de nós. É por isso que nós carregamos um nome. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala como um espelho, refletindo a imagem de Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Cristo. Mas como isso? Ele fala no versículo 2. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, digno da vocação.
Essa palavra vocação, no grego, é klesis. Klesis quer dizer abraçar o propósito divino da salvação. Então ande de um modo digno, abraçando a salvação e andando como alguém que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Abraçar a salvação, e a salvação as pessoas têm que olhar e enxergar isso. Andar abraçado com ela e não largar, porque nós precisamos disso. Isso é vocação. O Senhor nos chama para vivermos a palavra dele. E ele diz como? Versículo 2: com toda humildade. O que é uma pessoa humilde? Às vezes as pessoas associam humildade com bens ou dinheiro. E não tem nada a ver com bens ou dinheiro. Você pode entrar numa mansão e a pessoa ser humilde. Você pode entrar numa casa de chão batido, uma casa toda de barro, e lá você não encontrar humildade. Humildade tem a ver com uma palavra. Não é o que você tem, é o que você é. Não é aquilo de bens materiais, mas está atrelado a caráter. Humildade é pessoa não... Como é que eu falei, Alex? Esqueci. Não reivindicar aquilo que é seu por direito. Humildade é não reivindicar aquilo que é seu por direito. Ah, mas eu tenho direito. Abre mão. Seja humilde. E Paulo vai nos ensinar em Filipenses, se você avançar um pouquinho na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Depois de Efésios, você vai achar Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: o que a Bíblia nos ensina com humildade? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afeto e compaixões, completai a minha alegria, meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Meu irmão, a palavra aqui está dizendo, ser humilde é considerar os outros melhor do que nós. Olha, você é melhor, querido. Não, que é isso? Meu querido, você é melhor. Meu filho me escreve todo ano uma carta e fala assim: eu quero ser igual a você, misericórdia, seja melhor. Nós temos que formar pessoas melhores do que nós, querido. Às vezes as pessoas têm medo de ensinar, achando que as pessoas vão tomar o seu lugar. Meu querido, eu estou doido que alguém tome o meu lugar. Não é porque eu quero ir embora, porque nós temos que levantar pessoas melhores do que nós. Nós temos que capacitar pessoas para ser melhor do que nós somos. O que Jesus falou para os seus discípulos? Obras menores vocês farão. É isso que está na sua Bíblia? Jesus disse: olha, vocês farão algo maior. Vocês farão muito mais. Jesus está dizendo, querido. Isso é humildade. É reconhecer, colocar, não olhar para nós mesmos, mas para o Senhor e colocar as pessoas. Olha, você vai ser melhor. Olha, vem para cá que eu vou te ensinar tudo que eu sei, para que você seja melhor do que eu sou. E ele fala no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve. Opa, estou lendo errado. É isso mesmo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, abriu mão da sua glória para se tornar igual a mim, igual a você, semelhante aos homens. Ele não reivindicou aquilo que era dele. Ele é Deus. Ele abre mão da sua glória, se torna filho dos homens, para que os homens possam se tornar filhos de Deus. Humildade. Tem esse mesmo sentimento de humildade. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posses, tem a ver com caráter. E ele fala, nós precisamos andar de uma forma digna, em humildade. Depois ele fala,
mansidão. Tem gente que fala assim, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Tem que aprender o que é mansidão. Mansidão é você não exigir aquilo que você tem direito. É você abrir mão de uma reação. A palavra fala, pastor, bateu na minha cara e você não deu a outra face, por quê? Quem falou que ia ser fácil a vida cristã, querido? Ser humilde não é fácil. Olha, eu faço tudo, mas se pisar no meu pé, o bicho pega. Meu querido, precisamos compreender que Paulo está dizendo para nós, de uma forma digna de andar, é o fruto do Espírito. Humildade, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, amor. Lá no Gálatas capítulo 5 vai falar desse. Aqui ele só citou alguns, talvez seja o que a gente mais precisa. Talvez. Mansidão. Pessoa bateu na sua cara, dá outra face. Eu estou falando e estou ouvindo, querido. Nós somos imaturos em algumas coisas, imaturos em outras coisas, mas a palavra fala que nós precisamos crescer em tudo. O cabeça é Cristo. E deixa eu voltar em humildade e mansidão junto. Tem gente que acha que título, posses, eu sou formado isso, eu sou bacharel disso, eu tenho pós-graduação, eu sou doutor, você tem que colocar uma cadeira aqui no altar, porque eu sou diferente do povo, eu sou especial. Meu querido, no reino de Deus, a patente máxima, você pode trabalhar, você pode pregar, você pode evangelizar, você pode ganhar o mundo inteiro. O maior lugar que você vai conseguir de destaque é de servo. No reino de Deus, o maior destaque é de servo. Mas eu sou, beleza, glória a Deus, você continua sendo servo. Eu sou pós-doutorado, eu tenho isso, eu tenho asa, eu vou, eu tenho uma auréola de anjo. No reino dos céus, você é servo. O máximo que nós vamos chegar, querido, a patente maior no reino dos céus é servo. Não vamos passar disso. Nós somos servos. Precisamos ser humildes, querido. Eu disse para uma pessoa, pastor, porque eu falei, meu querido, se o prefeito chegar aqui na cidade, na igreja, se não tiver cadeira para ele sentar, ele fica em pé. Se o presidente chegar aqui na igreja, se não tiver cadeira, ele fica em pé. Você pode ceder a cadeira? Pode, mas ele não tem lugar especial na igreja. Na igreja todos são servos. Tudo é servo. Na igreja da Lagoinha, de Niterói, sabe quem que fica no estacionamento? Desembargador. Tem um desembargador que fica lá no estacionamento ajudando o povo a estacionar o carro. Mas é desembargador, vai trabalhar, servindo. É assim que é o reino dos céus, querido. É servo. E mansidão é aceitar que somos servos. Não é reivindicar posse. É abrir mão daquilo que lhe é devido. Eu posso reivindicar, é um direito meu. Mansidão. E deixa eu te dizer, lá fora, para conquistar, você tem que ser valente, você tem que ser guerreiro, você tem que ser trabalhador. Lá fora, você tem que matar um leão. Aqui dentro também tem leão, tem que matar também. Mas Mateus capítulo 5 vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque não é os valentes na igreja que herda a terra, e sim os mansos. Lá fora eu tenho que guerrear, eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer. No reino dos céus, para conquistar, é só ser manso, porque os mansos herdarão a terra. Essa é a palavra do Senhor, querido. O que está na Bíblia é totalmente diferente do que está lá fora. Nós precisamos andar com mansidão, precisamos ser humildes, precisamos ser mansos, porque as pessoas vão olhar para nós e nós vamos atraí-las para Cristo. Esse é o motivo da forma digna a qual nós devemos andar. Não é de qualquer jeito, não é na farra, não é na prostituição, não é na promiscuidade, nada disso. Nós temos uma forma de andar, e a forma de andar, humildade, reconhecendo
que somos servos, porque Jesus se fez servo. Reconhecermos que na igreja eu quero ser o cabeça. Meu querido, o lugar de cabeça da igreja já foi ocupado, é de Jesus Cristo. Se a gente vai para a igreja achando que nós vamos ser o cabeça, meu querido, não venha para a igreja, porque o lugar é insubstituível e é de Cristo. Ele é o cabeça e nós temos que aprender com Ele todas as coisas. Ele foi manso. As pessoas taparam os olhos de Jesus, esmurrava ele. Se tu és o filho de Deus, profetiza quem te bateu. O que ele fez? Nada. Mansidão. Jesus está sendo crucificado, foi açoitado lá na cruz, ele xingou todo mundo que estava lá embaixo. É assim que está na sua Bíblia? Ele disse: perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, Atos capítulo 7, sendo apedrejado, e ali, nem para se defender, Estevão prestou. Ele foi às pedradas. De repente ele fala: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós, se tivesse recebendo as pedradas, talvez pegava a pedrada, ficava atacando os outros, xingando os outros. Estou falando, estou ouvindo, gente. Nós somos imaturos de um lado, somos maduros de outro, mas precisamos crescer. O erro faz parte. Se eu contar aqui as coisas que já me aconteceram, meu Deus do céu, quantas vezes eu chorei no colo da Tatiana por agir de uma forma displicente. Meu Deus, eu sou cristão, o que eu estou fazendo? Mas precisamos reconhecer que precisamos melhorar nessa parte. Talvez você não, mas tem muitas coisas que eu preciso melhorar. E eu tenho certeza que você também, muitas coisas precisam melhorar. Mansidão. E o melhor, eu não falei de manhã, porque a palavra foi falando, e passou até do horário. Não tem problema em ir até meia-noite hoje. Glória a Deus. Ele fala aqui para nós: humildade, mansidão e longanimidade. O que é longanimidade? A pessoa fala assim: pastor, meu estupim é curto. Precisa de longanimidade, porque Deus é longânimo. Se não fosse a longanimidade de Deus, nós já estaríamos ceifados. Longanimidade quer dizer domínio próprio. Longânimo, a gente não explode. Isso é ser longânimo, porque Deus, Ele é longânimo conosco, querido. Olha quantas vezes nós erramos e o Senhor, Ele é longânimo conosco. Nós temos que ser longânimo com as outras pessoas. A palavra está dizendo longanimidade, e outra, suportando-vos uns aos outros. Eu tenho que tolerar aquele chato. Nossa, o Alex então nem se fala. Sabe o que é isso, querido? Não está na Bíblia. Esse suportar é dar suporte, é sustentar. Meu querido, vem comigo que eu te carrego. Está caindo, vem comigo que eu tenho força para nós dois. Isso é suportar, é dar suporte. É como essa caixa que está aqui, querido. Esse suporte está sustentando a caixa. Esse é o nosso papel, sustentar o irmão. O irmão está mais fraco, nós precisamos dar a mão e falar: vem comigo que ninguém fica para trás. É suportar, como? Em amor. E como que se faz isso, querido? É na comunhão. É só na comunhão. É o irmão que pisa no seu pé, é o irmão que fala mal de você, é o irmão que te cutuca na hora que você está estressado. Você respira e fala assim: Senhor, vamos praticar o modo digno de caminhar, para que os irmãos lá fora vejam Cristo em nós. É assim que o Senhor está dizendo, querido. É praticar com os irmãos. Ah, mas com fulano eu quero encontrar só no céu. Misericórdia, querido. Esse aí eu não converso não. E lá no céu, como é que vai ser? Ele fala: um só corpo. Versículo 4. Ele fala o seguinte: procurando guardar a unidade. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. O que é a unidade do Espírito? Você vê Pai, Deus Pai, falando mal do Filho,
e o filho falando mal do espírito, o filho falando que é mais importante que o espírito, o pai falando que tem um cargo maior do que o filho na Bíblia. Efésios capítulo 1 mostra uma unidade de espírito. O pai enviou o filho, que revelou, que enviou o espírito, que testifica do filho, que glorifica o pai. Unidade, o mesmo propósito, a mesma missão: salvar aqueles que se perderam. Quem se perdeu? Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. O pai enviou o filho, que revela a glória do pai, que o filho enviou o espírito, que testifica do filho, que glorifica o pai. Unidade. No reino de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém, querido. Todos nós estamos no mesmo nível. Pastor, por que você está aqui? Meu querido, porque Deus quis. Agora, ele vai falar para nós um princípio. Há um só corpo. A Igreja Batista da Lagoinha é a melhor igreja. Negativo. A melhor igreja, Igreja de Cristo. É o corpo de Cristo. Somos parte deste corpo. E sendo parte, temos que fazer o melhor como igreja. Porque somos parte do corpo. Somos uma denominação, somos uma instituição, amamos essa instituição. Mas a igreja perfeita é a de Cristo. E ele fala: um só corpo, um só Espírito, que é o Espírito Santo, com que foste chamados para esta vocação de abraçar a salvação e conduzir pessoas para a glória do Pai. E ele fala: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele fala ainda: um só Deus e Pai. Versículo 7, fala da graça. Ele está dizendo como nós devemos andar. Agora ele vai dizer, para terminar, como nós devemos agir como igreja. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Tem gente que acha que isso é uma linha de promoção. Como que você faz para ser pastor? Primeiro você se torna apóstolo, depois você passa para profeta, depois nós vamos te promover a evangelista, aí sim você vai ser pastor e depois ser promovido a mestre. Nada disso, querido. Não tem promoção no reino de Deus. Quando nós falamos apóstolos, é aqueles que viram uma forma ocular da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Não temos mais apóstolos como antigamente. Não temos mais profetas como antigamente, porque o profeta recebia a palavra de Deus, ele transmitia a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que hoje ele fala através do Filho, então ele fala com todos. Tem profeta ainda? Tem, não como antigamente. Agora, qual é o motivo então de sermos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O versículo 12 fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deixa eu te dizer, querido, tem gente que acha que ser pastor é melhor do que as ovelhas. Só existe pastoreio por causa do clamor das ovelhas. Ah, eu sou pastor, então nós vamos lavar os pés dos discípulos. Não é os discípulos, as ovelhas que vão lavar os pés do pastor. Não foi os discípulos que lavaram os pés de Jesus, mas Jesus lavou os pés dos discípulos. Ah, você é pastor e você vai servir, querido, as ovelhas. As ovelhas é mais importante do que o pastor, querido. As ovelhas é mais importante do que qualquer dom ministerial. E todos esses dons, a palavra diz dons ministeriais, a palavra grega é diaconia, que quer dizer servir. Eu quero ser pastor porque, meu querido, vai servir. Ser pastor é servir dobrado. Agora, ele está dizendo para que então esses ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos. Olha o tanto de santo que tem aqui. É para aperfeiçoar nossas vidas, querido. Por isso que deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados. Esta é a função, não é título. Isso aqui não é título, não é cargo. Ah, porque eu quero título. Não, meu irmão. Nós fazemos antes, as pessoas, eu pregava dentro do presídio 6 anos. Ô pastor, não sou pastor não.
Chegava na igreja, ô pastor, não sou pastor não. Mas nunca deixei de fazer porque eu não era. Nós fazemos porque a graça do Senhor nos leva a fazer. Porque essa graça nos alcançou. E é por isso que nós fazemos. O título é o menos importante. Se os irmãos me chamarem, ô Leandro, eu não vou ligar. Às vezes eu atendo o telefone, ô meu querido, graça e paz, é o Leandro que está falando. Tem gente que põe lá, qual é o seu nome? Pastor Leandro Márcio. Mas seu nome agora tem pastor? Na identidade está escrito pastor? Não, qual é o seu nome? Leandro. Meu nome é Leandro. Agora tem gente que gosta, irmão, se eu sou pastor. Não, meu irmão. Você podia falar, é mais bonito, falar, eu sou servo. Eu estou aqui para te servir. Estou aqui para lavar o seu pé. Estou aqui para tirar os carrapichos. Estou aqui para te relar no muro e arrancar essa casca grossa. É para isso, querido. Para o aperfeiçoamento dos santos. Eu também preciso ser relado também para tirar a casca grossa, querido. Aperfeiçoar os santos. E ele continua dizendo, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deixa eu te falar, as ovelhas não é do pastor Leandro, as ovelhas é de Jesus. A nossa obrigação é conduzi-los a Cristo e não ao homem. É conduzi-los, é dizer, olha, sedes meus imitadores porque eu sou de Cristo, mas eu preciso te conduzir a Ele, porque Ele é o bom pastor. Nós apenas ensinamos, motivamos, discipulamos para quem? Para Cristo, porque eu também sou ovelha. Na igreja da Lagoinha, pastor é ovelha, e também servo. E ele está dizendo para quê? Para que o crescimento do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quem? Para o corpo de Cristo. É por isso que é para construir uma igreja, uma noiva adornada, santa, imaculada para o Senhor. Esse é o propósito dos ministérios. Esse é o propósito da igreja. E como aperfeiçoamos isso? Aqui dentro da igreja. Porque lá fora nós atraímos as pessoas para cá com o nosso modo de andar. E aqui nós vamos ensiná-los a levá-los e conduzi-los a Cristo. Através do quê? Dos ministérios. Da obra do corpo de Cristo. E ele continua dizendo, até quando? Até que todos, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele falou de unidade do Espírito. Olharmos para a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tinha um propósito, uma missão, e o nosso Deus é um Deus missionário, que foi atrás de mim e atrás de você. Agora, ele está falando agora uma unidade da fé, porque o nosso pensamento tem que ser o mesmo, Jesus vai voltar. Essa é a nossa fé, Ele virá nos buscar. E ele fala ainda, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. As pessoas vão chegar, elas precisam conhecer Jesus, e vai conhecer através de quem? Dos santos, querido. Nós vamos pegá-los e falar, olha, vem aqui que eu quero te mostrar quem é Jesus. Não existe uma regra, olha, você tem que orar 50 Pai Nossos, você lê a Bíblia toda 3 vezes ao ano, você vai conhecer, lógico. Mas conhecer a Deus, conhecer a Cristo, é falar, meu querido, me observa. E se você me observar, você vai ter um conhecimento de Deus. É levar as pessoas, a palavra conhecimento aqui, ela chama gnosis no grego, que é conhecer na intimidade. Entrar no santo dos santos e se relacionar com intimidade. Levar essas pessoas a esta intimidade com Cristo, para que elas vão desenvolvendo, crescendo, e não sejam mais como adultos, e agora são adultos que vão cuidar de outras pessoas. Você não pode dar uma criança de 2 anos para cuidar de um bebê de 6 meses, porque eles também precisam de cuidado. Por isso que nós precisamos crescer e amadurecer, para poder cuidar das pessoas que vão chegar na igreja, querido. É por isso que tem os ministérios aperfeiçoados entre os santos. E ele fala,
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Todos nós precisamos ser varão perfeito. Ah, mas somos imperfeitos, mas buscamos aquele que é perfeito. É por isso, querido, que tem os ministérios. Até que todo chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Ainda não somos perfeitos, mas precisamos caminhar para a perfeição, andando de um modo digno, sendo aperfeiçoado pelos santos dentro da igreja. Unidade, comunhão, e ali na comunhão a palavra diz no Salmo 133, como é bom que os irmãos estejam em comunhão, é como óleo que desce pela cabeça e escorre pela barba de Arão, e o versículo fala, e ali o Senhor ordena a bênção. Tem bênção, querido. É por isso que nós devemos congregar, para nos aperfeiçoarmos, para conquistar as pessoas lá fora, para as pessoas olharem para nós e falarem assim, eu quero esse Deus que você está servindo. Porque até que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, a varonilidade de Cristo, talvez está assim na sua Bíblia, a varão perfeito, varonilidade de Cristo, a medida, a estatura plena de Cristo. É assim que precisa ser dentro da igreja. Todos. Não adianta, eu conheço a Bíblia, o problema é seu, você se vira. Não. Eu conheço a Bíblia, querido, vem para cá, vamos estudar junto, eu quero te ensinar o que eu sei, eu quero aprender com você o que você sabe, e assim, nós vamos crescendo dentro do Evangelho, vamos conhecendo Jesus, vamos nos tornando perfeitos, varão perfeito, até o dia que o Pai vier nos buscar. O Pai envia o Filho, através das trombetas, e Ele vem se encontrar com a sua noiva nas nuvens. Nesse dia, seremos varões perfeitos. Ainda não. Paulo vai dizer, hoje nós vimos parte, mas amanhã o veremos quem ele é, e seremos como ele é. Varão perfeito. Hoje ainda não, mas precisamos crescer em tudo, sendo Cristo cabeça. Qual o motivo disso tudo, querido? Qual é a intensidade, qual é o propósito disso que nós estamos pregando aqui? Versículo 16. Preguei isso tudo, para começar a pregar agora no versículo 16. Está escrito, de todo o corpo, bem ajustado, alinhado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Quem são as juntas, querido? Eu e você. Essas juntas ligadas, alinhadas, toda junta. Se faltar uma junta, tá errado. É toda junta. Você é importante neste ministério, querido. Você faz parte deste ministério. É uma engrenagem. Se essa engrenagem faltar, o sistema não funciona perfeito. Deixa eu te dizer. Talvez você é um líder de célula. Maria de Lourdes é líder de célula, falei aqui na quarta-feira. Ela cuida de vidas lá na célula. Ela é uma pastora. Ela está cuidando de vida. Todos que cuidam de vida, todos que cuidam de ovelha, é pastor. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A grande comissão, ide, portanto, pregai o Evangelho. É uma missão de todos, é uma comissão. É a função de todos, toda junta, toda engrenagem alinhada, ligada, ajustada, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte agindo, cada parte trabalhando, cada parte se esforçando, cada parte compreendendo o seu propósito na missão de conquistar vidas para o Senhor. E aí ele fala, do qual todo o corpo bem ajustado, alinhado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Por que eu ando de um modo digno? Para que as pessoas olhem para nós e desejem o nosso Deus. Qual é a função do ministério? Para que nós possamos aperfeiçoar um aos outros e cuidar das pessoas que chegam. Até quando?
até que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo. Todos têm que ter esta mesma missão, este mesmo entendimento, este mesmo propósito. Isto chama-se unidade. E ali o Senhor ordena a bênção. Fica de pé, querido. Daqui a pouco, na saída, peço aos irmãos para não se aglomerar. Eu queria tanto abraçar os irmãos, queria tanto poder estar conversando com os irmãos, reunir na porta, fazer festa. Eu todo culto eu descia, antes do culto terminar eu já estava na porta cumprimentando um por um. Mas hoje nós não podemos. Mas que cada um possa ir para sua casa, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Se precisar, pode contar comigo, porque nós estamos aqui para servir. Pode contar com a igreja, porque todos estão aqui para servir. Você pode, dali na saída, deixar o seu dízimo e a sua oferta, mas eu quero orar neste momento. Somos parte de um corpo. Você é importante nesta engrenagem. Você faz parte desta missão, querido. A missão não é missão Leandro Márcio. A missão é de Jesus Cristo. É de Deus, é do Espírito Santo. A missão de tornar as pessoas mais parecidas com Cristo, de atraí-las pela nossa forma de caminhar, e que assim seja sobre cada um de nós. Pai, neste momento, Senhor, oramos ao Senhor, agradecemos pela palavra que foi ministrada, que o Senhor, ó Deus, continue tratando os nossos corações, que a cada dia nos tornamos mais perfeitos do que fomos ontem, seremos mais perfeitos amanhã do que hoje. A cada dia compreendemos, ó Pai, que somos imperfeitos, mas precisamos do Senhor. Que a cada dia o Senhor venha moldar a nossa forma de caminhar, a nossa forma de agir, o nosso falar, o nosso vestir, tudo o que fizermos seja para louvor e glória do Teu nome, Pai. Compreendemos esta verdade, Senhor. Que o Senhor continue a tratar conosco, que o Senhor continue aperfeiçoando a sua igreja, para acolhermos aqueles que chegam e conduzi-los à intimidade contigo, Pai. E que assim possamos crescer, ajustados, alinhados, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, querido. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre ti. Que o amor de Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode deixar o seu recurso, se Deus tocou no teu coração. Você pode abençoar o ministério da Débora Vargas e assim o Senhor estará abençoando eles também. Vai em paz, eu te abençoo em nome de Jesus, querido.